Leitura dos escritos sagrados do livro A Arte do Jorei, volume 2. Perguntas e respostas. Pergunta número 70. Ministro, qual é o ponto focal das doenças espirituais? Meixo Sama, em qualquer caso de doenças espirituais, o jorei deverá ser ministrado na testa. No entanto, há situações em que o ponto focal vai mudando de posição, deslocando-se de acordo com o estado em que se encontra o espírito encostado, que muitas vezes, ao perceber a presença da luz, começa a fugir, mudando de lugar no próprio corpo da pessoa. Então, nessas circunstâncias, o jorei deverá ser ministrado sempre no local onde houver manifestação de dor. Há casos em que, no lugar de dor, a sensação que se tem é de mordidas ou até de agulhadas, mas o que importa saber mesmo é que em doenças psíquicas, na epilepsia e nas paralisias infantis de ordem espiritual, é de suma importância purificar-se a cabeça. Outro conhecimento necessário nesse aspecto relaciona-se ao encosto. Algumas vezes o espírito negativo domina integralmente o corpo da pessoa, mas em outras o faz apenas de modo parcial. A sensação de frio nas costas também é um sintoma marcante nesses casos. E quando se trata do encosto de um espírito recentemente separado do corpo físico pela morte, a impressão que se tem assemelha-se à água gelada jogada nas costas. Daí ser mais importante e necessário ministrar-se jorei nas costas, sem que se dispense, é claro, a cabeça e também o peito, por ser a parte do tronco onde se encontram os pulmões e o coração. Ao se agir assim, o encosto será afastado com facilidade. Pergunta número 71. Ministro, uma senhora de 46 anos tem câncer de útero e o senhor me deu a seguinte orientação: que ela recebesse jorei não só de membros, mas também de ministros. No entanto, mesmo seguindo-se as suas recomendações, a pessoa não apresentou melhoras e, principalmente, quando recebe jorei de um ministro, a dor que sente nos quadris intensifica-se ainda mais e há vezes em que eles até parecem uma tábua. Há momentos também em que doem tanto que chegam a dar a impressão de o osso estar rachando. Além disso, a senhora a qual me refiro sente dores na parte inferior do abdômen e na virilha esquerda. Gostaria de saber por que essa pessoa sente tantas dores quando recebe jorei de um ministro? Meixo Sama. Normalmente, quando o efeito do jorei vem acompanhado de dor, trata-se de um processo natural que indica que a cura ocorrerá logo mais. Na verdade, ainda falta poder para isso, pois, em geral, o ministrante não consegue canalizar suficientemente a luz divina. Mesmo assim, as toxinas continuam a ser dissolvidas, só que mais lentamente. Isso assemelha-se a subirmos uma colina bem devagar, até atingirmos seu topo. Portanto, é necessário um pouco de paciência, mas quando o cume for atingido, a dor cederá e o doente vai se sentir aliviado. Quantas dores na parte inferior do abdômen e na virilha, basta ministrar jorei nos rins várias vezes ao dia. Agindo-se dessa forma, o sofrimento desaparece mais rápido. Contudo, uma grande quantidade de jorei produz o mesmo efeito de um bem forte. Pergunta número 72. Ministro, em casos de encosto, pode-se invocar Kakuryo no Kami? Meixo Sama. Na verdade, Kakuryo no Kami reina no mundo espiritual, e daí o motivo de todos os espíritos desencarnados estarem submetidos a ele. É por isso que se deve, então, após rezar-se a Matsu Norito, pedir ajuda a Kakuryo no Kami, não só para que ele afaste encostos, mas também para que salve espíritos. Pergunta número 73. Ministro, a epilepsia pode ser curada pelo jorei? Meixo Sama. Sim, com certeza, mas o ministrante vai precisar de ter força espiritual
que acabará adquirindo com o tempo à medida que se dedicar à arte do jorei. No entanto, no caso de os ataques epiléticos não cessarem, deve-se rezar a Matsunorito, mas inclusive nesse caso, o efeito do poder da oração também vai depender do Kototama, cuja força se encontra na pureza da alma daquele que faz a oração. Porém, os que ainda tiverem nuvens no coração e no corpo espiritual, dificilmente serão capazes de emitir um Kototama poderoso e forte. Pergunta número 74. Ministro, o Senhor já nos disse que ao serem curadas as doenças através do espírito da água, faz-se uma lavagem das máculas do paciente. Por outro lado, há um ensinamento onde consta que o espírito da água solidifica as toxinas. Gostaria de uma explicação sua a esse respeito, para eu poder entender bem esse ponto. Meishu-sama. Realmente, dependendo do modo como é usado o espírito da água, ele apresenta essa capacidade de lavar, solidificar e também de absorver as máculas dos outros. Assim sendo, vejamos. O lavar corresponde ao batismo pela água, realizado por algumas religiões. O solidificar relaciona-se ao processo de cura desenvolvido durante a Era da Noite. E o absorver significa puxar para si os pecados dos outros, assim como fazem, por exemplo, os adeptos da religião PL, Perfeita Liberdade, na qual muitos dos seus seguidores mostram essa capacidade. Seu próprio fundador, Tokuichi Miki, absorvia para si as máculas dos membros e, posteriormente, pedia a Deus que as levasse embora, e agia assim por ser um mestre pertencente à linha da lua. Mas, pelo fato de o ser humano ser limitado, nem sempre é possível que fique livre de todas as máculas que absorveu de outros, mesmo que faça esse pedido a Deus. E justamente por isso é que Tokuichi Miki preparou outros 10 mestres para colaborarem nessa tarefa junto com ele. Quem realizou esse processo de absorção de máculas em grau máximo foi Jesus, ao carregar a cruz dos pecados da humanidade. No entanto, na maioria das vezes em que curava os enfermos, somente afastava os espíritos negativos que causavam as doenças e que traziam tanto sofrimento. E justamente daí é que decorre de as curas realizadas por ele terem ocorrido com tanta rapidez, terem tido efeitos assim tão instantâneos. Contudo, é necessário ficar bem claro que essa atitude de Jesus não corresponde à lei da purificação que eu ensino. Ele apenas tirou os pecados dos outros, assumindo-os para si mesmo. No caso do jorei, entretanto, ele queima as máculas da pessoa e, por essa mesma razão, melhora cada vez mais a saúde, tanto de quem o recebe quanto daquele que o ministra. Por outro lado, devido ao fato de o espírito da água também solidificar toxinas, quem se submete a esse tipo de tratamento nunca sente calor, já que tal espírito é sempre frio. Ainda importa saber que a maneira de se dissolver toxinas e de se queimar máculas espirituais através do espírito do fogo só surgiu recentemente em decorrência da aproximação da Era do Dia. Muito obrigada pela presença de todos e uma boa noite.